Seja o teu nome glorificado nessa noite. Aleluia! A Glória! paz do Senhor, queridos irmãos. A paz do Senhor! Vamos ler um texto que se encontra em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 7, do 36. Vamos ler? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Está aí, né? Todo mundo lê. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. E um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dizia, pois, qual deles o amarás mais? Simeão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu que esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amam, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados lhe são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos a Deus. Pai, quero te dar graças, Senhor, por mais esse dia que dependemos da tua graça, todos nós. Pedimos, Senhor, nessa noite que a tua palavra seja entendida, compreendida e que encha o coração das pessoas, que haja uma mudança na sua adoração, que haja uma mudança na forma de prestar serviço, Senhor, na forma do tratamento, Senhor, para com os demais. E é no nome de Jesus, Espírito Santo, que nós entregamos essa mensagem a Ti. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Graças a Deus, o negócio está difícil. Nós temos um tema aí, que é o amor de Deus
o amor de Jesus Cristo nos constrange. Esse é o nosso tema dessa noite. Pensando eu, analisando eu esse texto, eu descobri nesse texto que o amor de Deus me constrangeu, me constrange de vez em quando, com as mínimas coisas, certo? E a palavra constranger, constrangimento, no verbo do latim significa no sentido, gente, pelo amor de Deus, constrangimento. No termo jurídico, essa palavra constrangimento, ela leva no campo jurídico, ela é algo que impõe força sobre alguém contra. No termo psicológico, o sentido é vergonha, timidez. E nós encontramos aqui nesse texto algo bem parecido. E é justamente no campo psicológico que eu quero falar a respeito desse tema, dessa mulher pecadora. O amor que constrangeu Jesus, e Jesus constrangeu Simão, o fariseu, e também constrangeu os seus convidados. Então, o termo de constrangimento, como tem arrastado pessoas aos tribunais, constrangimento sexual, assédio no trabalho. Hoje, qualquer coisa dá um termo de constrangimento e envereda pelos tribunais da vida. Certo? Mas hoje eu quero falar sobre esse tema aí. No contexto dessa palavra, Maria, a mulher pecadora, ela entra nessa casa. Ela faz algo interessante. Ela entra nessa casa, narra a história, que uma mulher encontra-se dentro da casa do fariseu. Para quê? Para encontrar-se com o Senhor Jesus. Aleluia. Ela encontrou, né? Alguns conversavam, era hábito, né? Era hábito de alguns mestres da época conversarem após o culto, igual nós. Depois que saía do templo, era noite, era esse contexto, era noite, e aí conversavam sobre o ensino e tal. E o que acontece? Aqui. Enquanto na casa do fariseu, Jesus convidado para jantar, e à noite, após o culto, era muito comum isso aí. Ficavam conversando. Não era um ambiente de porta fechada. Era um ambiente de portões abertos, né, e tal. E ficavam muitas pessoas ouvindo os ensinamentos dos mestres, das pessoas que estavam conversando. Pôde ouvir. Era um ambiente público. E essa mulher estava no meio da multidão para poder ouvir o ensino. Nem todos dessa multidão podiam jantar, são os convidados, mas poderiam ouvir a mensagem, o ensino. Esse é o contexto de Lucas 7, do 36. Mas aconteceu algo inédito aqui. Aconteceu algo muito interessante. O verbo que diz eis que. Algo que quer dizer algo novo, repentino, aconteceu naquele jantar. Uma mulher entrou, conhecida na cidade como pecadora. Era pecadora, como diz aqui. Era uma mulher pecadora. E Jesus estava lá, porque ela encontrou a oportunidade. Ela queria encontrar o alvo. E o alvo, por incrível que pareça, era os pés de Jesus.
Ela queria encontrar a hora certa de entrar na casa onde Jesus estava assentado à mesa, né? E aí ela encontra um lugar, movida pelo quê? Pelo amor, arrependimento. Ela queria encontrar-se com Jesus na esperança, irmão, de uma transformação que precisaria. Ela precisaria de perdão pelos seus muitos pecados, como nós lemos aqui no texto. Pelos seus muitos pecados. Lucas diz que ela era. Então, a culpa, o peso da culpa estava ainda nessa mulher. E tudo indica, pelo bálsamo, pelo vidro, que ela era uma mulher prostituta. Tudo indica. O verso 36 ao 38 diz que o amor da mulher, a pecadora, constrangeu Jesus. Você vai entender por que o amor dela constrangeu Jesus. Entrar na casa, se colocar detrás de seus pés, chorar copiosamente. Ela chorou copiosamente, porque não era só uma lágrima, não, era muita lágrima, a ponto de lavar os pés de Jesus, de pingar, né? Era isso. Enxugar seus pés com o cabelo, beijar seus pés, ungir seus pés com óleo. Eu acho que ele ficou pensando, meu Deus, que amor é esse que essa mulher tem por mim? Porque línguas em outras passagens era a cabeça, né? Era ungido antes do jantar. E ela, o alvo dela era os pés de Jesus. Aleluia. Muitos mestres, irmãos, davam muita importância de que uma mulher não poderia conversar com desconhecido em público. Olha. Muitos mestres davam muita importância para isso. Eram os doutores da lei, da rigidez, da regra. Mas eu lembro, mas o texto diz que essa mulher esperava a oportunidade para pedir perdão a Jesus. Nos festejos, irmão, conforme o costume, nos festejos de Israel, no jantar, conforme o costume, as mulheres solteiras ficavam lá atrás, lá no interior da moradia. As casadas ficavam até na porta, elas poderiam vir até a porta. Por isso que essa mulher é identificada como uma mulher pecadora. Certo? Vamos aprendendo aí que as mulheres solteiras, elas ficavam lá no interior da casa, mas as casadas teriam que ficar até na porta. Certo? Não era permitido que as mulheres tocassem nele também, neles, os homens. Isso na opinião de quem? Dos religiosos. Só que no ministério de Jesus havia muitas mulheres, que foi um tema de uma conclusão de curso de teologia de um meu amigo daqui dessa igreja. Ele tratou todas as questões das mulheres. Não era permitido. Mas no ministério de Jesus tinha muitas mulheres, né? As prostitutas se aproximavam dele. Por quê, irmãos? Porque elas olhavam que o seu ministério de Jesus era permeado, era cheio de amor, de perdão. E elas que eram muito odiadas e maltratadas, prostitutas, se sentiam atraídas por um mestre. Alguém dizia assim, ele é diferente. Ele não faz acepção de pessoas. Olha só, esse constrangimento aqui. Essa mulher, ela começa a quebrar regras. Ela sai da curva dos ensinamentos.
Essa mulher deve ser uma ouvinte, realmente deve ser uma ouvinte. Com certeza era um ambiente aberto. Foi nessa ocasião que essa mulher rompeu as barreiras, levantando muitas críticas por causa da busca pelo perdão, pelo amor e por uma falha. Foi isso também que seus muitos pecados foram perdoados. Aleluia. A mulher foi constrangida também negativamente. Eu te encontro aqui. Eu devo imaginar a cabeça do mestre. Meu Deus, que amor é esse que essa mulher está me demonstrando? Mas essa mulher também foi constrangida negativamente, prejulgada pelas pessoas. O fariseu conhecia essa mulher e disse ocultamente na sua cabeça, como está lá no 39. Ele só imaginou, né? E disse assim: se este for a profeta, bem saberia quem e qual. Grave bem, quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele afirma. Na sua mente, diz aqui no 39, que ele só imaginou. Quando nós usamos quem e qual, se refere ao quê? O rótulo social. Ele disse, quem? Se ele soubesse quem é essa mulher, o que ela faz? Quem lhe tocou é uma mulher impura, porque não poderia tocar. Uma mulher impura não poderia tocar no santo, certo? No que era santo, como diz Levítico, não poderia. A qualidade moral, quando fala quem está se referindo a um rótulo, quem tocou, quem é essa mulher? O que ela faz é uma impura. Então essa mulher ela foi constrangida. Quando ele diz assim, se ele for a profeta, né, colocando em dúvida o maior profeta de todos os tempos. Ou então imaginando assim, será que ele é profeta mesmo, que não adivinha quem tocou nele? Não é isso? Será que ele não discerniu? Só que ele discerniu sim, mas corretamente. Ele discerniu corretamente. Jesus constrange com amor o fariseu e seus convidados. Jesus constrange. Jesus, conhecendo a malícia da classe farisaica, principalmente dos fariseus, que se mascaravam de religiosos, de piedosos, Jesus fala: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele discerniu sim, quando ele disse: Simão, é o seguinte, eu quero falar contigo. Eu tenho um negócio para falar com você. Não era para ele repreender a pecadora, que ele queria que repreendesse a pecadora, a impura. Ele julgou conforme a santidade dele, né? Não, ela não me toca, porque eu sou santo. Mas Jesus diz assim, peraí, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. Aí Jesus usou uma história aqui. Disse assim, olha, um credor, um agiota, como você queira colocar, tinha 2 devedores. Um devia 500 dias de trabalho. 500 dias de trabalho. O outro, 50 dias de trabalho, para você entender melhor. E não tinha como pagar. O versículo diz aqui no 40 e 46, vai rolando com a Bíblia aí. O credor perdoou ambos porque não tinha como pagar. Jesus leu o quê? A mente do fariseu. Jesus sabia o que estava acontecendo ali, os pré-julgamentos.
O que o fariseu estava pretendendo? Porque eles eram peritos em quê? Em armar armadilha para Jesus. Pergunta ao fariseu: qual dessas amarás mais? Simeão disse: é aquele a qual mais perdoou. Jesus disse: julgaste bem. Ele mesmo se condena, porque ele dizendo: aquele que mais te perdoou. E aí, sabe o que ele fez? Ele admitiu isso, a sua condenação. Vamos entender só no final. Na verdade, Jesus os constrangeu com o seu amor. Interessante que Jesus, ele é uma pessoa tão educada, né? Quando ele quer nos constranger com pouquinhas coisas. Eu lembro quando ele chamou minha atenção, só para contribuir com a palavra, quando eu fiquei no luto. Eles vão para a parede. Isso vai ficar até quando aí olhando para a parede chorando? Levanta-te. O que passou, passou, vamos lá. Simples e claro. Só quando ele fala isso, ele enche o nosso coração de amor, ele enche o nosso coração de esperança. Jesus não faz, nem fez, nem fará acepção de pessoas. Nunca fez. Somos todos pecadores diante do Senhor. E precisamos e carecemos do seu perdão. Todo dia pecamos, todo dia falamos, e nós temos que pedir perdão do Senhor. Romanos capítulo 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fomos alcançados pelo quê, irmão? Pela graça de Deus. Ninguém fez nada para merecer a salvação. Você não fez nada, eu não fiz nada. Quando o Senhor me resgatou do mundo, do paganismo, da ignorância, da tristeza, da angústia, eu não fiz nada, apenas o quê? Eu esperava, eu colocava a minha esperança no lugar errado. E o Senhor disse assim, os mínimos detalhes: eu te amo tanto, filha, que eu vou mudar o alvo da tua visão. E realmente Ele mudou a direção da minha visão para ver o lugar certo. A Bíblia. E hoje eu estou aqui contando história para vocês. Primeira carta aos Coríntios 6:20 diz: porque foste comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fomos comprados pelo quê? Pelo um bom preço. Ninguém merecia, ele não merecia a morte de cruz. Mas nós fomos resgatados pelo bom preço, fomos comprados com preço de sangue. E quando eu penso assim, irmãos, eu glorifico a Deus, que não foi qualquer preço, e que eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que buscar a Deus realmente, eu não tenho que menosprezar esse valor que Deus deu pela minha vida, igreja. Nada de dizer, irmãos, se este for a profeta, quem e qual, nada. Isso são pré-julgamentos que nós fazemos das pessoas. Se ele soubesse quem é essa mulher aqui na cidade. Essa mulher foi uma prostituta, adulta, mulher mal falada aqui na redondeza. O que o fariseu não pôde ver foi, a única coisa que o fariseu não pôde ver, sabe o que foi? Foi o amor, a necessidade daquela mulher em ser perdoada. Ele viu tudo. Ele viu que ela entrou de supetão no local. Ele viu os erros da mulher, mas ele não viu o amor daquela mulher por Jesus. Certo? Ele não viu, mas Jesus viu. Lucas 6,42 diz assim: ou como pode dizer ao teu irmão: irmão, deixa tirar o argueiro ou o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo para a trave que está no teu?
O cisco não saiu de lá, não. Mas primeiro o Senhor diz assim: olha, primeiro tu tira a trave, que é algo maior que está na tua vida, que tu julga, que tu falas, tu constrange. Certo? Primeiro tu tira a trave que está no teu olho, e ainda chama mais, hipócrita. Tira a primeira trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Primeiro ele tinha que tirar o dele, e depois ele tinha que ir lá com o irmão, com amor, tirar o cisco. O cisco, coisa pequena. Às vezes nós fazemos uma tempestade no copo com água, julgamos, constrangemos as pessoas. Não é? Tudo isso nós devemos ver. A lição para o fariseu e seus convidados. Ficou alguma lição nisso? Sim. Ele diz assim, olha, ele diz aqui, olha, Jesus volta-se para a mulher no verso, estamos falando do verso, aqui no verso que eu falei, Jesus volta-se para a mulher, aqui no verso 46 a 46, 40 a 46, Jesus volta para esta mulher e disse, Simeão, vem cá, vê esta mulher? Está vendo essa mulher aí? Vem cá que eu quero te dar uma lição. E como Jesus disse, olhai, Simeão, como se Jesus estivesse dizendo para ela, olha, Simeão, vem cá, deixa eu falar um negócio contigo. Viste essa mulher? Não lavaste meus pés. Tu não lavaste meus pés, Simeão. O nome do fariseu era Simeão. Essa mulher lavou não com água, ela lavou com lágrimas. Era comum deixar a sandália na porta, porque eles andavam quilômetros. Quando a pessoa era riquíssima, né? Lá tinha um servo que lavava os pés daquela pessoa, enxugava. Mas aqui nem isso ele fez. Jesus chegou, tirou a sandália, porque andava quilômetros, era costume o dono da casa disponibilizar água para lavar os pés. E a primeira lição vai aqui: não lavaste meus pés. Não enxugaste meus pés, nem pano de chão, nem toalha tu deixaste. Ela enxugou com seus cabelos. Significa renúncia. O cabelo é tudo de uma mulher. É a moldura do rosto da mulher. Quando a mulher quer mudar, ela já olha no salão. Ela coloca um louro, ou um vermelho, ou corta, ou faz alguma coisa, e alguém diz, poxa, ficou bacana, ficou bonito esse negócio aí. Cabelo é a dignidade da mulher. É o meio, né? Diz aqui, a moldura do rosto é o principal requisito da mulher, o cabelo. A mulher sem cabelo, ela se acaba. É por isso que quando a mulher está com câncer, alguém providencia uma peruca, né, e tal, e faz, quando está ficando careca, né, pega lá, pega um mega ré e começa a emendar o cabelo, mas não fica sem cabelo. Não ungir os pés, ele disse, tu não ungiste meus pés. Ela enxugou ela não encontrou nenhum pano aqui, ela enxugou, foi com seus cabelos. E você sabe que no Oriente Médio, a mulher, ela não pode andar de cabelo solto. Ela usa véu. A mulher casada, ela só solta o cabelo quando está no quarto com o marido, ela solta o cabelo. Mas fora isso, nós vimos aqui no Educando, né? Uma mulher árabe, ela só anda com aquele cabelo enrolado, porque ela guarda o cabelo. Porque o cabelo é o véu dela. Não ungiste meus pés. Quer dizer o quê? Alívio físico de uma pessoa que caminha, faz aquela massagem. O óleo ajudava a maciar e proteger do sol. Nesse caso aqui é isso, tá? De ungir os pés. Não me deste um beijo
Quer dizer, nem bem-vindo eu sou aqui, porque tu não me recebeste. Um beijo, era costume dar um beijo. Nós assistimos isso ainda, ele dá um beijo no rosto de boas-vindas. E o que isso significa para nós? Jesus nos mostra ao dono da casa que ele não praticou a cordialidade, a hospitalidade, que era normalmente o dono da casa que fazia isso para quem? Para o convidado. Também não ungiu a cabeça de Jesus antes da refeição. Ela ungiu o pé. Ela não poderia fazer isso porque ela não era dono da casa. Jesus era o visitante mais ilustre daquele lugar. Mesmo sendo convidado mais ilustre, ele não fez isso. Esse constrangimento Jesus fez também para o fariseu e para os seus convidados. Verso 47 ao 50 diz: a demonstração de amor e perdão que constrangeu todos. Ainda o gesto de amor, o gesto de perdão que constrangeu todos. Jesus destaca a mulher, dizendo que ela demonstrou mais amor por ter sido muito perdoada. Disse para o fariseu: ela demonstrou mais amor do que você, Simeão. Né? E aí demonstrou um amor imenso, porque reconheceu que foi perdoado. E aqui vemos 1 Pedro 4,8. Mas sobretudo tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Não é passar a mão, irmão, por cima do pecado, sabe? Mas não é reconhecer que o outro merece perdão. Aleluia. Que o outro fraquejou. O amor encobre realmente. Irmão, eu experimento isso todos os dias. Eu tenho trabalhado isso no meu coração, esse amor de Jesus. Em vez de dar uma palavra dura, em vez de tratar com rigidez, eu trato com amor, eu faço o inverso. Porque o Senhor mesmo disse: é com amor que tu conseguirás. Ela expressa o seu arrependimento e a fé através de ações humildes e louváveis. Não precisou muito não, tem pessoas que precisam se cortarem, tem pessoas que precisam fazer coisa grandiosa para ver se agrada a Deus, mas essa mulher fez uma coisa tão simples, uma ação tão simples, de que agradou, que constrangeu Jesus. Não precisou muito não. O amor demonstrado constrange. O amor demonstrado constrange. Em vez de uma palavra dura, brava, você vem com amor. Nem todas as vezes dá para a gente ser calma, mas menos nós conseguimos. Menos ali nós vamos conseguir o nosso alvo. E ela demonstra, o amor demonstrado é mais importante do que andar falando para os 4 cantos do mundo da liberdade: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Dificilmente eu falo eu te amo, porque o amor não é falado, ele é demonstrado. O amor é ação. E tem coisa que nos deixa tão miudinha na presença do Senhor. Olha, ultimamente eu tive um caso da minha casa ali do morro que deu uma epidemia de rato no fogo. Eu digo: meu Deus, eu estou para ficar, não sei nem como, não sei mais como combater. E a minha neta disse: vamos criar um gato. Eu disse: gato não posso criar gato, tua irmã tem problema alérgico. E eu falei com Jesus: Jesus, eu não sei mais o que fazer, sem medo, me ajuda aí. E um belo dia, meu neto disse: volta para mim, sabe, tem um gato agora em cima da casa, ele é o dono do telhado agora.
falei. Eu só falei que eu não poderia. Esse amor de Jesus, ele me constrange. Ele colocou, foi um gato esperto em cima da casa. Acabou o gato, pronto. Acabou os ratos. Acabou o gato. Dava trabalho depois para o Danilo, né? Que ele ia lá fazer as coisas dele. Mas deixa ele fazer, melhor do que ter rato. Então eu vejo assim o amor de Jesus. Você não fala, diz assim, Senhor, dá para diminuir a chuva, como eu escutei hoje, né? Dá para diminuir a chuva, o Senhor vai lá. Um amor que nos constrange, que cuida, que ampara, que dá um afago. Esse amor de Jesus. E pensando nele, eu sempre falo o amor demonstrado. O amor de Deus, ele é demonstrado, não é falado. Quando eu chego aqui na igreja, irmão, eu estava rindo todo, então peraí, vou pegar aqui a vassoura e tal. Já é um amor demonstrado pela obra de Deus. Não precisa ninguém pedir. Não precisa ninguém pedir porque somos adultos e sabemos a nossa função no corpo de Jesus. Né? Na obra, na igreja. O amor demonstrado dessa mulher deixou um cheiro de óleo chamado perfume caro. O nardo. Aleluia, é verdade. O nardo que ela deixou lá. Ela quebrou e com certeza exalou a casa. Era costume da época, as prostitutas andavam com um vidro de nardo, de unguento, de um perfume, e aí ela, para fazer o trabalho, elas também se perfumavam para começar outro trabalho. Você já sabe por quê. Então era costume. Ela deixou um cheiro agradável, ela deixou nardo puro, caro. Creio que aquele lugar ficou aroma de um perfume bom. E um perfume muito bom. Sabe qual foi o perfume? Um cheiro de arrependimento, um cheiro de perdão e um cheiro de amor. E eu concluo essa mensagem, porque vocês sabem que a minha mensagem é são curtas. Elas são curtas. E eu concluo essa mensagem perguntando: que cheiro você tem deixado por aí? Que cheiro você tem deixado por aí? Que perfume você tem deixado por aí? Você tem constrangido as pessoas? Você tem feito pré-julgamento das pessoas? Tem brigado com teus vizinhos? Que cheiro você tem deixado por aí? É perfume nardo, precioso, caro. Perfume de preço que você paga. Olha, vai aquela irmã ali, ela é uma benção. Quando ora, quando prega, ela é uma bênção, essa irmã. Mas é triste, irmão, deixar um cheiro, um odor. Quem é essa fulana aí? Irmão, essa fulana aí, Deus me livre. Eu não quero ser crente igual ela, não. Não quero ser cristã igual ela, não. Só briga, só reclama. Não dá. Ou simplesmente guardamos o perfume para nós, ficamos no meio da multidão, ficamos com vergonha. O que nós estamos fazendo? Estamos exalando o cheiro de Cristo no mundo, na sociedade, ou estamos guardando o cheiro do perfume bom? Porque Jesus disse o que ela fez em outros evangelhos é bom. O que ela fez é bom, o Senhor falou em outros evangelhos. Que tipo de nós estamos fazendo? Estamos guardando o perfume? Ficamos entre a multidão? O que estamos fazendo? Não fazemos nada além do comum? Quero dizer que essa mulher, ela quebrou regra, ela constrangeu todos. Ela foi além, ela adorou do jeito dela. Essa mulher, ela adorou o Senhor do jeito dela. E o seu objetivo era onde? Os pés de Jesus, irmãos. Que tipo de perfume nós estamos deixando na escola?
escola, na faculdade, no trabalho, aqui dentro da igreja. Que tipo de perfume? Nós estamos guardando o perfume de Cristo, bom perfume, ficamos entre a multidão, sem questionar, sem quebrar barreira. Essa mulher quebrou todo o protocolo, fez a curva diferente, mas alcançou o seu objetivo, que foi receber o perdão de Jesus. E ele disse aqui, olha o que Jesus disse, e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, mesmo lhe dando esse ensinamento, os que estavam lá à mesa, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A culpa que havia naquela mulher foi embora, irmão. Quando o amor de Deus entra no nosso coração, a essência do Espírito Santo entra no nosso coração, isso vai embora. Se isso não acontece nas nossas vidas, eu quero te dizer que ainda não provamos, Jesus ainda não nos constrangeu com o seu amor. Ainda não chegou esse constrangimento no nosso coração. E dessa noite nós vamos pedir, vamos ver que amor é esse. Que eu não entendo, diz o hino, né? Que amor é esse que eu não entendo? Vamos ficar de pé, irmão.